Olá a todos os participantes do curso Alta Performance no Atendimento Funerário, promovido pelas urnas Rigon, aqueles que estiveram conosco no evento de 22, de novo, meu carinho, e aqueles que não estiveram, por favor, anotem na sua agenda, vocês não podem faltar no 2023, o evento só aumenta, porque é um movimento que precisa ser feito, né? Há mais de 20 anos eu trabalho com luto, e vocês aí do outro lado, nem sei alguns há décadas trabalham nesse setor, e nós precisamos trocar conhecimento para aumentar a nossa capacidade de atendimento, para que nós possamos ter diferenciais de atendimento. Bom, vocês trabalham com luto, eu trabalho com luto. Qual é o nosso primeiro passo? Entender sobre luto. Como nós vamos vender, entregar, encantar, se nós não entendemos o nosso cliente? Então, nós precisamos, como eu sempre digo, entender para atender. E depois vocês vão perceber que não basta entender, nós precisamos compreender, exatamente para fazer essa conexão com o paciente enlutado. Bom, quando a gente fala sobre luto, a primeira coisa que vem à mente é a tristeza. Mas o luto não é só a tristeza, né? O luto é um emaranhado de sentimentos, de pensamentos, de sintomas físicos, né? O luto é um processo muito complexo, que a gente sabe quando ele começa, mas não sabe quando ele termina. E essa minha primeira participação aqui no curso vai ser para falar um pouquinho de luto, para que a gente possa, nesse pequeno tempo, nos aprofundar o máximo possível. Muito bem, então eu vou dividir minha telinha aqui com vocês rapidinho, para que vocês possam me acompanhar. Aqui, então, nós todos, né, tanto eu como vocês, atendemos pessoas que estão por um fio, são pessoas que estão vivendo ali, talvez, o momento mais difícil de suas vidas, são pessoas que estão com as suas habilidades de adaptação por um fio, pessoas que estão em carne viva, como eu costumo dizer. E mais do que nunca nós precisamos entender para atender. Né? Como eu vinha dizendo para vocês, nós temos ali naquele momento inicial em que estamos atendendo alguém enlutado, reações de curto prazo, reações de luto de curto prazo. Nós vamos ter de médio prazo, de longo prazo, porque, como eu disse para vocês, a gente sabe quando ele começa, mas não sabe como termina. Então, o luto, acima de tudo, é uma crise. Vivemos um período de crise, onde a nossa vida é dividida num antes e um depois. Aquele evento, ele marca, ele fere a nossa realidade de uma forma que é não apenas no sentido de estar triste, mas vem acompanhado, somente nesse curto prazo aí, que o indivíduo está vivendo essa reação de crise, de sintomas físicos. Então, precisamos entender que o nosso cliente, ele chega com dor, pode estar, não é? É claro que o luto é muito variado, mas isso aqui são décadas de estudo, né? Então, ele pode estar com dores, ele pode estar com dores de cabeça, dores de estômago, dores musculares, ele pode estar com problemas gastrointestinais, ele pode estar com diarreia, vômito, náusea, ele pode estar sem se alimentar por bastante tempo, ele pode estar sem dormir por bastante tempo. Então, todas essas manifestações juntas podem levar a uma queda da imunidade, mas é importante a gente saber que ele fisicamente também está abalado. Não é só a tristeza, não é só o sentimento. O corpo reage ao estresse que a crise provoca com os mais variados sintomas possíveis, que vão desde esses que são os mais comuns, até problemas de pele, até outros problemas mais complexos que precisam de atenção médica. Então, nós precisamos saber disso para quê? Porque o nosso primeiro atendimento precisa cobrir essas necessidades do paciente, do cliente. Precisamos entender como ele chega para desenvolver uma resposta adequada para ele. Né? Precisamos cobrir as suas necessidades primárias, as suas necessidades mais básicas primeiro, antes de ter um rapport, de conquistar a sua confiança. E nós vamos já saber que na parte 2 da minha participação aqui no curso, nós vamos falar sobre técnicas de como
desenvolver este vínculo imediato com a pessoa que sofre. Bom, nós temos também reações cognitivas, o cérebro de uma pessoa em crise, de uma pessoa enlutada, ele não é igual ao nosso. Existe um déficit de memória, uma queda da capacidade de memorizar, uma queda na capacidade de se concentrar e, principalmente, muito importante, dificuldade na tomada de decisão. Então, isso vocês devem ver o dia inteiro aí nos seus negócios. Isso tem uma explicação biológica, evolutiva e psicológica. Né? Existe essa dificuldade, então um volume muito grande de informações, a complexidade das informações, a necessidade de várias tomadas de decisão encadeadas são muito difíceis para um paciente enlutado. Isso devemos ter em conta. Reações comportamentais é muito importante, isso que eu quero dizer para vocês aqui. Nós temos uma reação de sobressalto, a pessoa está sobressaltada, então qualquer barulho muito alto, reação muito forte, ele vai se assustar, isso é fisiológico. Ele pode estar, por isso, mais agressivo e, principalmente, ele está desconfiado. É exatamente o que a gente não precisa. Quando a gente precisa criar um vínculo com alguém enlutado, a desconfiança é o nosso maior problema. Quer dizer, nós temos várias questões aqui a serem abordadas, mas de antemão nós já somos encarados como alguém externo, né? Como alguém que não inspira confiança pela própria configuração da crise. Né? Eu já falei de alimentação e sono. E nós temos as várias reações emocionais. Não só tristeza, pode haver aí algum tipo de alívio, pode haver culpa, pode ter uma sensação de perda de controle que é muito comum, a sensação de estar ficando louco é muito presente no enlutado, ele perdeu o controle da sua realidade. A vida como ele conhecia virou de cabeça para baixo. Então, a gente precisa devolver para ele algum senso de controle sobre a situação. Então, isso faz toda a diferença no atendimento do setor funerário. E nós temos até questões espirituais, sintomas, entre aspas, espirituais, coisas que antes o indivíduo fazia, agora ele começa a questionar suas crenças básicas. Ele pergunta, será que Deus existe? Se Deus existe, por que ele permitiu que isso acontecesse? Ele perde a vontade de frequentar o templo que ele frequentava, seja a igreja, seja o templo espírita, seja a igreja evangélica, ele pode perder a confiança no seu líder religioso. Então, até as suas questões espirituais mais profundas aqui também estão em xeque, o que significa que nós devemos ter muito cuidado com abordagens que colocam a religiosidade em primeiro lugar, porque esse sujeito pode estar exatamente naquele momento questionando tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso objetivo aqui é nos conectar e não nos desconectar. Sempre que nós temos uma abordagem que é estranha ao indivíduo, que é uma abordagem que não leva em conta todos esses fatores e muitos outros, nós estamos exatamente nos distanciando dele. Quando nós mostramos que nós conhecemos o que ele passa, sem que isso seja dito, porque jamais devemos dizer, sei como você está se sentindo, porque nós não sabemos, mas com o nosso próprio comportamento e com nossas próprias falas, sempre que nós nos aproximamos da experiência dele, mais ele vai confiar em nós, mais ele vai nos conectar conosco, que é exatamente o que queremos. Então, tudo isso é muito importante de ser levado em conta. Como eu ia dizendo para vocês, o nosso maior desafio nesse momento é criar uma conexão, é criar um vínculo, é criar uma relação de confiança, que é o que a gente chama de, nas vendas, no marketing, na inteligência militar, em várias áreas, de estabelecer um rapport. O que é ter rapport com alguém? É ter uma relação de confiança. A questão é que a gente não tem dias, a gente não tem semanas para estabelecer esse rapport. A gente tem alguns minutos. Então, a gente tem que ser muito preciso no que a gente diz, na forma como a gente se comporta, até na forma como a gente se coloca visualmente, para não nos distanciar da pessoa e sim
nos aproximar. Então, este é o nosso maior desafio. Por que queremos ter rapport com essa pessoa? Porque exatamente a, quando a pessoa enlutada percebe que nós compreendemos o momento que ela passa. De novo, nós não vamos dizer isso verbalmente, mas as nossas condutas, as nossas falas, a forma como a gente conduz o atendimento, vai deixar muito claro para essa pessoa que a gente compreende. E quando alguém se sente compreendido, e aí eu jogo para vocês, como é bom a gente se sentir compreendido, como é bom a gente falar e saber que o outro presta atenção no que a gente diz, mas mais do que isso, que ele compreende o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo. Isso gera uma relação de confiança imediata. Se sentir compreendido é a primeira etapa do estabelecimento de uma relação de confiança. E eu vou dizer para vocês, não há outra forma de estabelecer um rapport rápido com alguém em crise que não seja fazendo com que essa pessoa se sinta compreendida. Então, nós temos a confiança. Depois que nós conquistamos a confiança, esse vínculo está formado, nós temos a aderência. Depois que eu me sinto compreendido e eu confio em você, é muito mais tranquilo que você me leve pelo passeio que você precisa me levar, que você me auxilie a tomar as decisões que eu preciso tomar e que naquele momento eu estou tendo dificuldade. Então, essa é a base dos primeiros socorros psicológicos, que é o tema da minha próxima participação. Então, já a gente se encontra para falar, então, do que são esses primeiros socorros psicológicos, o que os primeiros socorros psicológicos têm a ver com o rapport, tem a ver com o indivíduo se sentir compreendido e com a aderência, né? O momento em que ele se abre para nós, que ele confia em nós, que nós podemos nos movimentar com ele mais tranquilamente por esse momento tão difícil, dessas decisões que ele tem que tomar nesse momento, tá bom? Então, a gente já se encontra para falar exatamente sobre isso. Fica aí, aproveita o restante do curso e daqui a pouco a gente se encontra de novo.